Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero trazer para vocês uma palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Vamos ler a palavra. A palavra diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. 3 tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós. Esta é a carta que o Senhor Jesus escreveu para a igreja de Esmirna. E essa carta é muito importante. Toda a Bíblia é importante, é lógico, mas essa carta é muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento espiritual. A igreja de Esmirna era uma igreja abençoada, que tinha problemas como todas as igrejas, mas, porém, uma igreja com muitas qualidades, com muitas coisas boas e um lugar aonde o Senhor Deus se movia e se movimentava. E o anjo do Senhor trouxe essa palavra. Estava prevendo que eles ali em Esmirna passariam por algumas tribulações. E a gente sabe que a tribulação, a gente não recebe ela de bom grado, a gente não tem muito afeto por ela, é praticamente impossível ter, mas ela faz parte do nosso fortalecimento, do nosso crescimento espiritual, das vitórias e das conquistas que Deus tem para a nossa vida. A tribulação é uma matéria muito importante, porque quando a gente lê a Bíblia, no livro de Gênesis, e a gente lê ali o princípio da criação, a gente entende o propósito de Deus ter criado o homem. Eu já vi inúmeras pessoas dizerem: eu não sei para que eu nasci. Eu não sei para que eu nasci. Essas pessoas obviamente nunca leram a Bíblia, principalmente o livro de Gênesis. Porque lá no livro de Gênesis, Deus deixa claramente o porquê que Deus criou os seres humanos, os homens. Então, ali não tem dúvida sobre a criação. Deus revela por que você existe, por que você nasceu. Porque o propósito de Deus para o homem é um ser, é uma só raça, isso a ciência já prova. Não existe raças, existe apenas uma raça, a raça humana. Então Deus criou o homem para dominar. A gente lê lá no livro de Gênesis que o projeto, o propósito da criação foi para o homem dominar, para ele crescer, para ele ter domínio, para ele ser importante nesta vida, para ele realizar alguma coisa nesta vida de útil, de importante, de nobre, grandes coisas boas nesta vida. O propósito de Deus para o homem é esse, é por isso que você nasceu. Isso é um propósito universal para todos aqueles que Deus deu a oportunidade deles nascerem. Você nasceu porque Deus quer que você cresça, que você domine, que você seja importante nesta vida, porque você é filho de Deus. Tem gente que acha que não deve ter importância nenhuma nessa vida. Acho que Deus criou, isso não é coisa boa, a gente ser importante.
um pai que gerou um filho, criou esse filho, tem o prazer que ele não seja nada na vida. O prazer de um pai e de uma mãe, a luta de um pai e de uma mãe é para que o seu filho seja alguém importante nessa vida. É por isso que ele põe ele na escola desde pequenininho. Ele só põe na escola desde pequenininho porque ele quer que o filho dele seja alguém. Se a gente que é mau deseja isso para o nosso filho, imagine Deus que é bom. Se você acredita que você é filho de Deus e que você nasceu, é porque Deus tem um propósito bom para você. Gênesis é muito claro. O Senhor disse, chegou para o homem e disse: dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que existe, toda a terra, todas as riquezas da terra, todos os bens da terra, tudo que há de bom no planeta é nosso, foi entregue a nós. É por isso que você nasceu. E aí é onde entra a permissão de Deus para a tribulação. Na vida, existe uma universidade, acredito que criada por Deus. Eu chamo algumas vezes de a universidade da vida, que todos precisam passar por ela, onde o professor, um dos professores é o Espírito Santo de Deus. Na universidade da vida não precisa vestibular, não precisa pagar mensalidade, ela é de graça, e todos aqueles que amam a Deus, eles vão passar por ela, porque ela é muito importante. Ela ensina coisas que não se aprende em nenhuma universidade do mundo, e uma das matérias desta universidade é a tribulação. Porque o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos que a tribulação, ela produz perseverança. Perseverança é sinônimo de fortaleza, de uma pessoa forte. Deus criou o homem para dominar sobre tudo, mas para ter esse domínio, ele precisa ser forte. Deus não está falando de uma fortaleza física, de uma força física, mas de uma força interior, de um desejo ardente de vencer, de um desejo ardente, inexplicável, de ser alguém na vida, de conquistar, de produzir, de ser útil nesta terra e de ser uma bênção para esta terra, para as pessoas que existem nesta terra. Para isso é necessário que a gente seja treinado, não pelo homem, mas treinado pelo próprio Deus. Por isso, essa matéria tribulação é importante, porque uma das coisas que nós aprendemos com a tribulação é ser forte. Forte é aquela pessoa que não desiste, que suporta a tribulação, firme e inabalável, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, olhando para o alvo qual Deus colocou no seu coração. Deus tem um propósito para todos e somos diferentes, e por sermos diferentes, o que Deus tem para cada um de nós é diferente, é de forma diferente também. Então, por isso é preciso que a gente seja trabalhado pelo próprio Espírito Santo. Amém. O Senhor, quando chama Abraão, ele disse: Abraão, se tu uma bênção. Abraão, seja uma bênção. Mas para Abraão ser uma bênção, ele teve o preço da tribulação. Não foi fácil, mas o Abraão, ele resistiu firme e inabalável, e por isso o Abraão foi e é uma bênção para todas as nações, porque o apóstolo Paulo deixa bem claro na carta aos Gálatas que o mundo é abençoado pela fé de Abraão, que nós temos a bênção de Deus, a nossa bênção é a bênção de Abraão. A bênção que eu recebo, a bênção que você recebe,
ela é uma herança de Abraão. O plano de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, é a herança de Abraão. Olha como Abraão foi abençoado. Olha como esse homem Abraão foi abençoado. Como Abraão foi importante para a humanidade. Deus disse, a palavra foi: Abraão, seja você uma bênção. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você, que a gente seja uma bênção para a nossa família, para os nossos amigos, para o mundo, para a sociedade, para todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, se aproximarem de nós. O propósito de Deus é que a gente seja uma bênção. E para ser uma bênção, é preciso que ele tenha alguma coisa. Ninguém pode ser uma bênção se ele não tem nada. Ninguém pode ser uma bênção se ele não pode fazer nada por ninguém. É impossível. Para ser uma bênção é preciso ser alguém. E este é o plano de Deus e a gente não pode desistir disso. Então a tribulação, ela nos faz forte, perseverante. A tribulação, ela faz com que a gente se dedique, com que a gente lute, com que a gente possa melhorar, faz com que a gente aumente o desejo de vencer, de conquistar e de chegar na terra da promessa. E Esmirna, ela foi uma igreja que foi um exemplo nesse sentido. Muita gente morreu em Esmirna pela fé, porque estava escrito na palavra profética que eles seriam provados. E eles foram. Mas o que marcou na igreja de Esmirna foi a perseverança. Eles se tornaram perseverantes na fé. Um dos casos muito interessantes é que um homem de Deus, que ele foi torturado pela fé, foi morto pela fé, ali em Esmirna, um homem chamado Policarpo, que foi discípulo de João, e o Policarpo, ele foi queimado. E quando ele foi entrar na pia ali do sacrifício, onde eles eram sacrificados no fogo, eles eram cravejados numa madeira para não se mover, porque obviamente com as chamas do fogo a pessoa se mexia, no corpo humano não resiste, não suporta. Mas a Bíblia diz que a tribulação nos deixa perseverante. E o Policarpo, ele foi tão perseverante que ele encarou a fogueira com uma dignidade tão grande, com uma simplicidade tão grande, que ele mesmo tirou as roupas, tirou os sapatos, e quando foram colocar os cravos nele para ele não se mexer, ele disse: não preciso, eu não preciso de cravo, eu não preciso. Aquele que me dá força para enfrentar as chamas é o que me dá força para ficar em pé no meio das chamas sem se mover. Não preciso de cravo. O Deus que me dá força para enfrentar a chama é o Deus que me dá força para ficar de pé no meio delas. E a história diz que a glória de Deus desceu de uma maneira tão grande ali naquele lugar, que eles acenderam imediatamente depois disso fogo, e as chamas eram como de forno. Mas a história diz que as chamas, elas fizeram um paredão em volta do Policarpo, e o Policarpo não queimou. As chamas não encostavam nele, as chamas fizeram, em vez de queimar ele, elas fizeram uma proteção. As chamas não encostavam nele, fizeram uma barreira, uma proteção. E diz a história que ali na arena, naquele momento, saiu
milagrosamente, misteriosamente, sentiram ali um perfume, a essência, uma fragrância inexplicável que tomou conta daquele ambiente no período em que aquele homem estava no meio das chamas e as chamas eram insuficientes para queimá-lo. E para ele poder morrer tiveram que assassinar ele à espada, porque o fogo não foi capaz de queimar o corpo daquele homem de Deus. Ele foi perseverante no meio das chamas. O Senhor, é óbvio que nós não vamos passar pela fogueira, isso é uma questão cultural, é uma questão de lei de cada país. Estamos hoje em pleno século XXI, num país, graças a Deus, que ainda é democrático, que nós temos toda a nossa liberdade de servir o Senhor. Então é óbvio que não há mais necessidade, eles já pagaram o preço por nós não vamos cair na chama, não vamos cair na fogueira, somos provados de acordo com a nossa necessidade de sermos provados, mas o Senhor está nos chamando para a gente ser perseverante, e o fogo da provação não vai queimar a nossa vida, e nós não vamos ser mortos, vamos ser vencedores e vitoriosos, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a tribulação é apenas para que a gente chegue. A tribulação, de certa forma, ela é um veículo que nos leva até Canaã, a terra da promessa de Deus. Nós devemos ser perseverantes, porque essa tribulação é o período em que Deus está nos preparando para algo muito grande, para algo muito maior. A gente não pode desistir. Devemos fazer como Abraão, que encarou e venceu, e foi uma bênção e é uma bênção. Devemos fazer como Policarpo, que encarou e foi uma bênção, porque através daquele sacrifício dele naquela época, milhares e milhares de pessoas creram em Jesus Cristo, receberam Jesus como Senhor, foram fortalecidos pelo testemunho do Policarpo. Então a gente tem que ser uma bênção. José, Deus tinha um grande plano com José, mas José teve que passar pela tribulação. Deus tinha que fazer, Deus precisava de um grande economista, de um grande administrador, para que o mundo não morresse de fome. E o único homem que Deus encontrou com essa capacidade foi José, mas o Senhor tinha que treinar. O grande professor de economia de José foi o Espírito Santo, não foi o Paulo Guedes. O grande professor de economia de José foi o Espírito Santo, e a universidade foi na cadeia, foi na prisão, foi ali que ele aprendeu administração, foi ali que ele aprendeu de economia, e foi ali que ele aprendeu uma técnica que salvou o mundo da fome, que salvou o mundo daquela época da miséria. Deus tinha algo grande na vida de José. Na mesma coisa foi na vida de Esther. Deus precisava salvar os judeus, eles estavam decretados para morrer, e Deus teve que levantar uma menina, que a vida dela não foi fácil, ela viveu durante parte de sua vida como escrava, sofrendo nas casas alheias, nas casas dos outros, mas o Senhor tirou ela de viver de favor, de morar de favor em uma casa, uma mulher que não tinha pai, que não tinha mãe, que não tinha uma família, digamos assim, porque morava com os parentes, mas o Senhor pegou aquela escrava que não tinha pai, que não tinha mãe, que não tinha um lar, que não tinha uma família. O Senhor pegou aquela escrava que passou pelo trabalhar do Espírito Santo e o transformou ela numa rainha do império mais nobre, mais poderoso do mundo daquela época. É assim que Deus trabalha. Então, meu amigo, se você está sendo provado, se você está passando por um momento árduo, que você não está entendendo, que você não está entendendo nada, discernindo nada, a palavra de Deus para ti nesta noite: acalma o teu coração, porque você não é um rejeitado de Deus, você não é um desprezado de Deus. Deus está fazendo isso porque quer te entregar algo grande, especial. Paulo disse que o que Deus tem para nós é tão grande que não chegou à nossa mente, não desceu ao nosso coração, nossos ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem para nós.
Então persevere, seja forte, seja perseverante, porque o Senhor está preparando algo grande. Quanto maior é o preço, maior é a bênção. Se você vai numa loja, comprar uma bijuteria, ela é barata. Mas se você vai numa loja comprar uma joia, aí o preço é alto. Por quê? Porque a diferença é absurda, é anos-luz entre uma joia e uma bijuteria. Assim é diante de Deus. Deus está preparando para ti uma grande joia. É por isso que o preço é grande. Mas dê glória a Deus, porque o Senhor é contigo e a vitória é certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Guarda esta palavra no seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Aleluia.